A nossa apostila de número 6, ela dá continuidade ao assunto no capítulo 20 de estequiometria, hoje fazendo uma abordagem diferente. Hoje nós vamos, além dos cálculos estequiométricos, iremos apresentar para vocês, na forma de revisão, as fórmulas que nós trabalhamos na química. Nós vamos falar sobre a fórmula molecular, falaremos sobre a fórmula mínima e falaremos sobre a fórmula percentual. Vamos, o que é que significa cada uma delas? Vamos relembrar aqui. Eu vou fazer a abordagem teórica, vou fazer exemplo, para depois a gente partir para os exercícios propriamente dito, tá bom? Não se preocupe que isso aqui a gente vai conseguir fazer de maneira muito tranquila. Veja o que é que nós temos aqui. Relembrar a fórmula percentual, mínima e molecular. Bom, o nome percentual já diz tudo, né, pessoal? Eu estou me referindo a a centésima parte de alguma coisa. Indica porcentagem. Então você vai dizer assim para mim, a estrutura da água H2O, o hidrogênio tem X% na sua composição, o oxigênio tem X% na sua composição. Então, fórmula percentual indica a porcentagem massa que cada elemento aparece na substância que você considera. Fórmula mínima, também conhecido como fórmula empírica, é aquela fórmula que você consegue fazer uma proporção menor possível. Como é que a gente consegue fazer uma proporção menor possível dentro de uma fórmula? A gente pega a estrutura original e simplifica, caso seja possível simplificar. Por exemplo, eu tenho lá, um exemplo aqui para você ver, x2y6. Ambos são pares, eu poderia simplificar isso aqui por 2, ficaria x, y3. Essa aqui seria a sua fórmula mínima. H2O. Não existe fórmula mínima diferente da fórmula original aqui. Por quê? Porque aqui você tem 2, aqui você tem 1. Continua a fórmula do mesmo jeito. Só vale a fórmula mínima para efeito de simplificação se você conseguir simplificar todos os itens no tocante a serem pares ou ímpares dentro da própria fórmula. Então, para que serve a fórmula mínima? Indicar a proporção mínima em número de mols entre os elementos que estão na sua substância. E a fórmula molecular é a que a gente mais conhece, que é aquela que indica a quantidade real em que os átomos se apresentam em cada molécula. Por exemplo, vamos pegar aqui o dióxido de carbono, CO2. O que é que a gente tem aqui? Nós temos na molécula de dióxido de carbono um átomo de carbono e 2 de oxigênio. Só que não adianta apenas relembrarmos os conceitos de fórmula percentual, mínima e molecular. É necessário que a gente trabalhe com elas. Nossa apostila, lá na página número 20, ele traz uma situação que diz assim: um composto A é nocivo e pode ser fatal se absorvido através da pele, ingerido ou inalado. Contém cromo, um agente cancerígeno em humanos. É considerado um risco em caso de fogo devido às suas propriedades oxidantes, devendo ser mantido afastado de materiais combustíveis. Até aqui, amigos, esse texto ele não vai ser nada de relevante na resolução. O que importa para nós é aqui, veja. Sua composição centesimal em massa é, 26,53 de potássio, 35,37 de cromo, 38,1 de oxigênio. Qual a fórmula mínima do composto? Olha que interessante. Vamos escrever aqui, ó. Potássio, cromo, oxigênio. Qual é a massa desse? Qual é a porcentagem desse? 26,53. Do cromo, 35,37. E do oxigênio, 38,1. Amigos, presta atenção que eu vou falar para você. Quando você vai fazer um exercício como este para descobrir a fórmula mínima, é necessário que você raciocine quanto é que vale o mol de cada um. Por exemplo, o potássio é 39 gramas por mol. O que você vai fazer com esse 39? Você vai pegar a porcentagem que você tem e vai dividir pelo mol dele. Por quanto? Por 39. Você vai pegar a porcentagem de cromo, que é 35,37, e vai dividir pelo mol do cromo, que é quanto? 52. Você vai fazer a mesma coisa com o oxigênio. 38,1 ou 38,10, que é a mesma coisa, você vai dividir por quanto? Por 16. Vamos lá, vou fazer o cálculo aqui para nós. Quanto é que vai dar isso aqui? Primeiro cálculo, 26,53 dividido por 39. Quando eu fizer esse cálculo, eu vou encontrar 0,68. Faça para o cromo. O cromo vai ficar como, Vanks? Vamos ver.
35,37 divide por quanto? 52. Vamos encontrar também 0,68. O que é que você vai concluir daqui? Que o mesmo número para o potássio é o número para o cromo? Não necessariamente. Vamos ver aqui o que é que a gente ainda tem para ver aqui no tocante estas relações. Oxigênio, 38,10. 16 divide. Eu vou encontrar 2,38. Bom, aqui cabe um ensinamento. Presta atenção. Quando a gente faz os cálculos, aqui a gente está se referindo à quantidade de mols de cada estrutura que eu tenho. Potássio, cromo e oxigênio. Você já tem a quantidade mínima, que é 0,68, para o potássio e para o cromo. Aí você vai ter que descobrir quantas vezes o oxigênio é maior do que eles. Ó, aqui o número 1. Número 1. Por que você chamou de 1? Porque é a menor das unidades. E aqui, quem que vai ser o 2,38? Você vai pegar 2,38 e vai dividir por 0,68 para saber quantas vezes ele é maior. Você vai encontrar 3,5 vezes. 3,5. Então a fórmula vai ser K1, Cr1, oxigênio 3,5. Pergunto para você. Você conhece alguma fórmula KCr 3,5? Não conhece. O que é que você tem que fazer? Você tem que transformar isso aqui no número inteiro. Como é que eu faço 3,5 se transformar no número inteiro? Menor providência possível é multiplicar isso aqui por 2. Porque aí o 3,5 vira quanto? Vira 7. Só que, para você multiplicar o 3,5 do oxigênio, você deve fazê-lo para todo mundo. Então, você vai multiplicar aqui e aqui. Então, como é que vai ficar essa fórmula? K2, Cr2, O7. Nossa, Vanks, a química é apaixonante. Eu também acho. Qual seria a nossa resposta? A letra E, moçada. Ó. K2, Cr2, O7. Não, Vanks, a letra A, E não. Você está fumado? Onde tem K2, Cr2, O7 é na letra A, rapaz. Eu não vi aqui direito. Obrigado pela lembrança. K2, Cr2, O7, letra A, na questão de número 1. Questão de número 2 fala o seguinte. O carbonato de cálcio. Primeira coisa aqui, meu amigo, tinha que saber a fórmula do carbonato de cálcio. Vanks, eu não sei o que é um carbonato de cálcio. Então, pede ajuda aos universitários, porque sem ela você não conseguiria fazer o exercício. Quem é o carbonato de cálcio? Lembre lá das funções inorgânicas. CaCO3. Carbonato de cálcio, CaCO3. Carbonato de cálcio é formado por 40% de cálcio. 40% de cálcio. 12% de carbono. 12% de carbono. E X% de oxigênio. Pessoal, X% de oxigênio, eu não preciso ser expert em química para saber que o oxigênio vai ser quanto? Você não já tem 40 mais 12? 40 mais 12 mais X tem que dar quanto? Tem que dar 100, correto? Não é 100%? Então aqui, ó, 52 mais X igual a 100. O X do oxigênio será 100 menos 52. O X dele valerá 48%. Estava escrito a fórmula do carbonato de cálcio? Não. Estava especificada a porcentagem de oxigênio? Não. Então, o que é que você fez? Você teve que descobrir. Então, aqui ficou quanto? Ca 40%, carbono 12% e oxigênio, vou colocar um pouquinho embaixo, 40%, carbono 12% e o oxigênio 48%. Bom, aqui estão eles. Qual a pergunta? Em 50 gramas do referido sal, qual é a quantidade de oxigênio? Bom, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é fazer o cálculo para descobrir como deve fazer para esse tipo de exercício. Muito fácil a gente trabalhar aqui. Presta atenção. Ele perguntou, em 50 gramas do sal, quanto de oxigênio você possui? Isso aqui exige algum conhecimento especial de química? Não, isso aqui é matemática básica. Quanto de oxigênio você tem na estrutura? 48%. Então, você vai fazer como? 48% de 50. É isso que você vai fazer. É só isso que você vai fazer. Como é que eu faço 48% de alguma coisa? 48 sobre 100 vezes o alguma coisa. Simplifique o 100 com 50. Aqui fica 1 e aqui fica 2. Quando eu dividir 48 por 2, vai dar quanto? 24 gramas. A sua resposta na questão de número 2 seria a letra C.
Observem que eu precisava saber a fórmula do carbonato de cálcio. Depois que eu fiz isso, eu tenho que lembrar que a soma de todo mundo tem que dar quanto? 100%. Após esse cálculo, era só verificar. Se ele me deu uma massa de 50 gramas, o que é que eu tinha que fazer? Fazer 48% de 50 gramas. Com isso eu achei quanto? Achei 24. Vanks, eu poderia ter feito regra de 3? Ó, alguém poderia me perguntar. Eu poderia ter feito assim? Presta atenção aqui, Mariazinha. Ó, segunda forma. Poderia ter feito assim. 50 gramas está para 100%. 48% está para X. Ia dar quanto essa resposta? 24. Do mesmo jeitinho. Tá bom? Tranquilo? Então vamos lá. Questão de número 3 diz o seguinte. Uma substância possui em sua composição 0,04 mol de carbono, 0,08 de hidrogênio. Bom, como você é muito inteligente, já deve ter percebido que na hora que tu vai escrever a fórmula, a quantidade de hidrogênio da fórmula tem que ser o dobro de carbono. Concorda comigo? Se o carbono tiver 5, tem que ter 10 hidrogênios. Se o carbono tiver 3, tem que ter 6 hidrogênios. E 0,04 de oxigênio. Opa, 0,04 significa o quê, amigos? Que você vai ter a mesma quantidade de carbonos e de oxigênios. Bom, o que você precisa fazer é muito simples. A menor referência em número de mols você vai chamar de 1. Quem é? É o 0,04. O hidrogênio não é 0,08? Ele é o quê? 2 vezes, então vai ficar um 2 aqui. Qual é a fórmula? C1H2O1. Ou simplesmente CH2O. Essa aqui é a fórmula da nossa estrutura. Bom, se a pergunta fosse a fórmula, já tinha terminado o exercício. Mas a gente vai fazer o quê? Seguir o que ele está pedindo. Ele está pedindo para a gente fazer aqui, ó. Considerando que a massa do composto seja 2 vezes a massa molar da fórmula mínima, qual é a fórmula percentual, qual é a fórmula mínima e qual é a fórmula molecular? Bom, o que é que a gente vai ter que fazer aqui? Nós vamos ter que raciocinar o seguinte. Eu já apresentei para vocês aqui a fórmula mínima. Essa aqui é a fórmula mínima. Qual seria a fórmula molecular? Você tem que prestar atenção no texto. O que é que ele diz? A massa molar do composto, 2 vezes a massa da fórmula mínima. Bom, se ela é 2 vezes a massa da fórmula mínima, meus amigos, o que é que significa para mim? Significa para mim que a fórmula molecular é 2 vezes a mínima. Ó, você vai fazer o quê? Multiplicar por 2. Quem seria a fórmula molecular? C2H4O. Pronto. Então, já tenho aqui a fórmula mínima, que é CH2O, e a fórmula molecular, que é C2H4O. Pronto. Essa sequência CH2O e CH4O2, porque eu tenho que multiplicar por 2, e esquecendo do 2 aqui. Você vai ter que fazer o quê? Em cima desta fórmula, dessas duas, veja se você consegue resolver o exercício sem precisar fazer porcentagem. Vamos lá nas alternativas da questão de número 3. Ó, aqui tem CHO, isso aqui já está fora, ó. É CH2. CH2O, C2H4O2. Opa, essa aqui está ok, eu não posso cancelar. CH2O está certo, C2H4O2 também, não posso cancelar. Pode ser B ou C. CHO, cancelo. CH2O e C2H4O2, também pode ser. Tá vendo? Ó, eu eliminei 2 das 5 que eu tinha. O que é que nós vamos ter que fazer agora? Nós vamos ter que fazer a porcentagem correspondente a essa estrutura. Como é que eu vou trabalhar com essa estrutura? Porque ele quer que a gente descubra com relação às massas. O que é que você vai fazer? Pega a fórmula C2H4O2. C2H4O2. Você está vendo que ela lhe deu 40, 53 e 40. Eu acredito que vai dar 40 para o carbono, sabe por quê? Porque ele quer que a gente faça mais um cálculo. Isso aqui é bem típico de quem monta questões. Ó. C2H4O2. Vamos ver aqui quanto é a massa? Vai ficar 2 vezes 12, mais 4 vezes 1, mais C12H4O2, mais 2 vezes 16. 24 mais 4 dá 28. Com 32 dá 60. 60 gramas por mol.
Como é que eu vou fazer as porcentagens? O espaço, eu coloquei muita coisa ali do lado, eu vou ter que fazer o uso aqui do lado esquerdo, por gentileza, acompanhe comigo. Vamos fazer para o carbono. 60 gramas está para 100%. Quanto é do carbono? Carbono é 24. O hidrogênio, 4. O oxigênio, 32. Carbono, hidrogênio, oxigênio. Vamos fazer comigo. 24 está para X. X vai ser igual a 2.400 dividido por quanto? 60. Quando você cancela aqui, você vai encontrar quanto para o carbono? 40%. Opa! Eu já cancelo essa letra C, que ele colocou lá quanto para nós? 53,3. Lembre-se, quando você tem 3 elementos para fazer a fórmula percentual, não precisa fazer dos 3, basta fazer dos 2 primeiros. Veja aqui, eu vou fazer com quem agora? Vou fazer com hidrogênio. Quem seria do hidrogênio? Raciocínio. 60 está para quem? Para 100%. Quanto é a massa do hidrogênio? 4. Vai estar para quem? Para X. Quando você cruzar aqui, vai ficar 400 dividido por 60, né? Ó, o hidrogênio não deu 4 lá? Então, vamos cancelar aqui. 40 por 6, vamos ver quanto que dá isso. Quando eu dividir 40 por 6, eu vou encontrar 6,66. 6,66. Isso aqui é para o hidrogênio. Aqui na letra B de bola tem 6,66. E aqui na letra E tem 8. Então não é essa. Minha resposta seria aqui na questão 3, B. A nossa fórmula seria C, 40%. H, 6,66. Vanks, quanto seria o oxigênio? O oxigênio seria 53,3, 53,4. Ok? Seria assim. Uma questão que exige-nos fazer inicialmente a fórmula mínima. Observar que a fórmula mínima, a molecular tem o dobro de sua massa. E finalizar com a percentual ou centesimal, fazendo o quê? Fazendo a regrinha de 3. Você percebeu que eu não fiz para o oxigênio? Se eu fosse fazer para o oxigênio, eu teria que fazer 60 está para 100, 32 está para X. Faria o mesmo cálculo e encontraria 53,3. Ok? Beleza, vamos para a próxima. Questão de número 4. Questão número 4, ele diz assim. Um sal hidratado de sódio apresenta a seguinte composição centesimal. Sódio, que é o Na, 14,3. Oxigênio, 19,9. Enxofre, 10 e água 55,8. Bom, sal hidratado de sódio. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é descobrir com relação a eles qual é a posição em matéria de mols, para a gente poder descobrir quem é o valor mínimo e descobrir a fórmula mínima, tá bom? Então vamos começar aqui. Sódio, vamos fazer um de cada vez. Ó, vou fazer aqui do lado, sódio, quanto é a massa que você tem aqui? Eu vou trabalhar com a relação de 100%, eu vou fazer o que aqui? 14,3 dividido por. Quanto que é a massa do sódio? 23. Vamos dividir 14,3 por 23. Vamos verificar quanto é que dá e depois a gente trabalha com o número que a gente ia encontrar. Eu encontrei aqui 0,62. Vai guardando esses números que você vai ter que fazer uma referência com relação a eles depois. Vamos trabalhar com enxofre. Quanto é que você tem para o enxofre, Vanks? Para o enxofre eu tenho 10. 10 dividido por... Quanto que é o mol do enxofre? 32. Vamos dividir 10 por 32 e vamos ver quanto que a gente vai achar. 10, 32 divide 0,31. 0,31. Dá para você visualizar uma coisa aqui? O enxofre, 0,31. O sódio, 0,62. Ou seja, na molécula, o sódio vai ter o dobro de enxofre. Ok? Vamos fazer o oxigênio. Qual é o oxigênio que tem aí, meus amigos? 19,9. Vamos dividir por quanto? Quanto que é o mol do oxigênio? 16. Então vamos fazer essa continha. 19,9, 16 divide. Eu vou encontrar 1,24. 1,24. Bom, e com relação à água, o que é que a gente tem com relação à água? A água está com 55,8. E o mol da água é 18, mas ele não te deu, né? O mol da água seria assim, ó.
2 vezes 1, mais 16. Ele não te deu essa moleza, não. Ele quer que tu faça 18 gramas por mol. Como é que ficaria aqui? 55,8 dividido por 18. Quando eu fizer 55,8 dividido por 18, eu vou encontrar 3,1. Bom, olha o que é que a gente vai fazer agora. Presta atenção. Você vai anotar todo mundo. Sódio, 0,62. Enxofre, 0,31. Oxigênio, 1,24. Água, 3,1. E você vai escolher o menor deles. O menor é a sua referência. Quem é a sua referência? É o enxofre. Você entendeu o que eu vou fazer aqui? Ele vai ser sozinho, o 1. 0,62 é 2 vezes o enxofre, então eu coloco 2. Vanx, o 1,24. Se você quiser saber quanto que ele vale, pegue 1,24, ó, 1,24 e divida por 0,31. Você vai encontrar 4. E qual é o último, Vanx? 3,1. 3,1, quando você dividir por 0,31, eu nem precisava montar essa conta, porque vai dar 10, ó. 3,1 dividido por 0,31. Quando você fizer esse cálculo, você vai encontrar 10. Bom, aqui eu consigo fazer a montagem da minha fórmula mínima. Quem seria a minha fórmula mínima? Vejamos. Ó, eu já fiz esse moço, eu vou tirar ele daqui, porque eu preciso do espaço. Eu já joguei ali 18 gramas por mol, não vou precisar mais dele. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer a fórmula. Sódio, Na2. Enxofre, S1, não precisa escrever. Oxigênio, 4. Isso aqui é uma molécula hidratada, vezes. A gente coloca vezes quando a molécula é hidratada. Quantas moléculas de água? 10 moléculas de água. Pronto, aqui está a resposta da letra A. Na2SO4 vezes 10H2O. Aí a letra B, ele pede o nome desse sal. Esse moço aqui é SO4. Sulfato de Na2. Sódio, Na é sódio. Quantas vezes aparece a molécula de água? 10. 10 é deca. Deca hidratado. Essa questão aqui é muito bonita. Então, nós ficaríamos com Na2SO4 vezes 10H2O na fórmula. Nome, sulfato de sódio deca hidratado.